Hoje eu quero fazer um estudo bíblico com vocês sobre lutas do cristão. Por que o cristão passa por tantas lutas? Por que você e eu passamos por tantas lutas? Como passar por essas lutas? Qual o propósito de Deus nas lutas? Que armas usar nas lutas que passamos nesta vida? Porque sim, neste mundo teremos aflições e passaremos por lutas, como o próprio Jesus falou, mas nós podemos ter bom ânimo porque Ele já venceu e com Ele nós somos mais do que vencedores. Vamos estudar sobre uma luta em particular e as grandes verdades bíblicas que nós cristãos podemos aprender com as nossas vidas. Antes de mais, se é uma primeira vez sua nesse canal cristão, o Clube do Aconchego de Deus existe para edificar a tua fé, para te inspirar, para te ensinar, para te ajudar na vida cristã. Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda. Pega na sua Bíblia e vamos estudar a Bíblia juntos. Então, a gente vai estar falando sobre as verdades bíblicas, sobre as lutas do cristão. Vamos ver uma luta em particular, a luta de Davi, homem verdadeiramente segundo o coração de Deus, como a própria palavra nos diz, e como ele lutou uma das maiores lutas que a gente vê aqui na Bíblia, uma luta improvável, uma luta difícil, mas uma luta da qual ele saiu vitorioso, a luta contra o gigante Golias, que está em 1 Samuel 17, do versículo 12 em diante. A gente vai estar lendo, eu peço para você abrir sua Bíblia, e eu vou pedir também para você ficar com uma canetinha na mão, para você sublinhar algumas partes da passagem que a gente vai ler, porque a gente vai aprofundar depois sobre elas, para entender melhor a verdade bíblica que o Senhor quis trazer para nós através dessa passagem. 1 Samuel 17, versículo 12. E Davi era filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, esse homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram Saul à guerra. E eram os nomes dos seus filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samá. E Davi era o menor. Sublinha, por favor, Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Sublinha também, para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Sublinha 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos, um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial aos teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás os teus irmãos, a ver se lhes vai bem, e tomarás o seu penhor. Estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e os gritos chamavam a peleja. Sublinha todo o versículo 20. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Sublinha todo o versículo 23. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e tremiam grandemente. Sublinha, tremiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará franca a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar, conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E sublinha então todo o versículo 28, tá, gente? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder, conforme as primeiras palavras. Ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul.
e mandou buscá-lo. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, sublinha a partir de agora, tá, gente? Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra, desde a sua mocidade. Sublinha até aqui. Então disse Davi a Saul: o teu servo apacentava ovelhas do seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feri, e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Sublinha também os versículos 34 e 35. Assim feriu teu servo um leão, como um urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi, sublinha a partir de agora: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi os seus vestidos e pôs-lhe sobre a sua cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre os vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda ou do seu estilingue, e foi-se chegando ao filisteu. Sublinha todo o versículo 39 e 40. O filisteu também veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei as tuas carnes às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, sublinha a partir de agora, tá, gente? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, dos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a tua cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Sublinha essa passagem, esse versículo 46, tá, gente? E o 47. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Eu gosto muito dessa história, dessa passagem da Bíblia, e ela nos fala muito sobre as nossas lutas, sobre as lutas do cristão, e particularmente sobre muitas estratégias de luta, de batalha que nós precisamos de implementar na nossa vida como cristãos. A primeira que eu quero falar para vocês, e agora a gente vai falar um pouquinho dessas partes que a gente sublinhou, porque são as partes que eu quero entrar mais profundamente com vocês. As verdades bíblicas profundas que a gente encontra aqui nesse capítulo são muito, muito intensas, são muito verdadeiras e são muito atuais para as nossas lutas hoje. E eu quero que você pegue no papel e numa caneta e anote cada uma das partes que a gente vai aqui, que a gente sublinhou e que a gente vai entrar em mais detalhe, para que você use as armas certas nas suas lutas também. Então vamos lá? A gente sublinhou o 14, que diz que Davi era o menor dos seus irmãos, da sua família. A gente vê aqui que Davi, embora tenha sido ungido por Deus, Davi não tinha ainda idade suficiente para lutar. Ele não tinha composição física, ele não tinha ainda composição emocional, não é psíquica, para estar ali lutando contra os filisteus. A gente precisa, então, aqui entender que a gente precisa estar atento aos eventos pré-guerra na nossa vida. Entender o que Deus está fazendo em cada estação da nossa vida. Por vezes a gente quer lutar as nossas batalhas, as nossas lutas, antes da hora. A gente precisa entender que existe um tempo, o tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar, o tempo de dormir, o tempo de levantar, o tempo de lutar e o tempo de descansar ou de se preparar para lutar. Nesse caso, a gente vê que Davi era o homem que venceria aquele filisteu, aquele gigante, que venceria a batalha, a luta do povo de Deus para a glória do Senhor. Porém,
ele ainda não estava na hora certa. Primeiramente, ele tinha que passar pela idade da paciência, pela idade da preparação. Ele ficou ali apacentando as ovelhas do seu pai e levando aos seus irmãos a comida e trazendo notícias para o seu pai. Então a gente vê aqui a importância da preparação para as lutas e como Deus usa esse tempo para nos aperfeiçoar, preparar as nossas mãos para as lutas e para as batalhas da nossa vida. O seguinte versículo que a gente sublinhou fala que chegava-se o filisteu, 16, chegava-se o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. 40 dias houve afronta contra o povo de Deus, houve afronta contra o povo de Israel. E não havia quem se dignasse ou quem tivesse a coragem de enfrentar aquele filisteu, aquele gigante. Quais são os gigantes que você tem enfrentado? Durante 40 dias foi o tempo. 40 dias a gente vê na Bíblia que é um tempo profético de Deus. A gente viu que foi 40 dias o tempo que Noé preparou a arca. Foi 40 dias o tempo que Jesus esteve no deserto jejuando até ele ser tentado por Satanás. A gente vê que então, o número 40 é um número profético de Deus. É o tempo de... E por 40 dias esteve o filisteu afrontando o povo de Israel. Existirá um tempo na sua vida em que você passará por lutas, por afrontas e que você não vai poder intervir, você não vai poder lutar essas guerras, porque você estará no tempo da provação, no tempo da provação, mas também no tempo da preparação. Deus forja o seu povo, Deus prepara o seu povo para as batalhas, para as nossas guerras. Durante 40 dias Deus preparou o adversário. Existe o tempo do ataque, existe o tempo da afronta, existe o tempo, mas também existe o tempo da vitória, o dia da dupla honra, o dia da conquista, o dia do cumprimento da promessa. E a gente vê que esse dia nunca vem antes do dia do tempo da preparação. Após 40 dias cuidando de ovelhas, apacentando ovelhas, tendo esse trabalho de mais recluso, mais solitário, muitas das vezes Deus nos leva para lugares solitários para nos preparar. Ele preparou Davi através das suas experiências como pastor de ovelhas, através da passividade, através da paciência, através da reclusão. Ele foi forjando o espírito de Davi, ele preparando espiritualmente Davi para a luta, para a batalha que ele enfrentaria. Como você tem sido preparado por Deus para as suas lutas no seu dia a dia? Será que você tem entendido as fases? Você tem entendido os momentos? Você tem entendido as etapas pelas quais Deus está para que você seja preparado para as suas lutas, para as suas batalhas? Após esse tempo de passividade, ele deu lugar na vida de Davi o tempo da adrenalina. Após o tempo da preparação, deu lugar na vida de Davi o tempo da batalha, o tempo da luta e, consequentemente, o tempo da vitória. Porque Deus nunca vai te colocar diante de uma batalha antes de te preparar, diante de uma luta, sem antes te dar o suporte, sem antes te dar a preparação necessária. Davi, de madrugada, se levantou e, deixando as ovelhas com o guarda, partiu como seu pai lhe ordenara. A gente vê aqui agora o princípio da obediência, o princípio no versículo 20, o princípio da obediência, o princípio da honra aos pais. Para que a gente possa viver as promessas de Deus na nossa vida, a gente precisa estar também debaixo da vontade de Deus em outros aspectos da nossa vida. A gente vê aqui que Davi estava cuidando do seu pai, estava honrando o seu pai, estava obedecendo o seu pai, ao cumprir a vontade dele. Ao obedecer, ele levantou-se prontamente, de madrugada, sem reclamação. Ele foi lá e fez a vontade do seu pai. E quando nós vivemos debaixo das ordenanças de Deus para a nossa vida, em todos os aspectos, o Senhor nos permite viver conquistas, vitórias nas nossas lutas da nossa vida. O texto que eu também pedi para vocês sublinhar fala que quando ele chegou no lugar, para levar comida para os irmãos, ele se deparou com o quê? Toda aquela afronta do exército filisteu contra o povo de Deus, aquele gigante ali afrontando o povo de Deus. E Davi chegou mesmo no momento exato em que ele pôde ouvir aquelas afrontas. Então Deus te coloca, quando você está preparado, ele vai te colocar no lugar das suas lutas, das suas batalhas, estrategicamente, na hora certa, na hora exata, na hora H, como se costuma dizer. A gente vê no versículo 24 que eles temiam grandemente. O temor a homens não é a arma correta para vencer as suas lutas. Nós não devemos nem podemos vencer lutas quando tememos ao nosso próximo, porque a própria palavra de Deus nos diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não temos nada a temer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o temor de homens
não é a arma certa para vencer as nossas lutas. Mas então qual é a arma certa para vencer as nossas lutas, nossas tantas batalhas da nossa vida cristã? Vamos dar continuidade. Sublinhar o versículo 28, em que o seu irmão ele vem lhe afrontar, né, dizendo: por que desceste aqui? Aqui deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então a gente vê aqui que Davi estava, como a gente já viu, no lugar certo e na hora certa, no tempo certo de Deus na vida dele, preparado para aquela luta. E quando você está nesse lugar, muitas das vezes, o inimigo da sua vida, das nossas almas, vai se levantar através de pessoas, às vezes pessoas muito próximas a nós, como foi o caso aqui de Eliabe, que veio para colocá-lo para baixo, para tentar fazer ele voltar para o lugar de onde ele veio, para tentar desencorajá-lo, para tentar menosprezá-lo para aquela luta. E você, com certeza, cristão, já passou por isso, em que você está se sentindo preparado da parte de Deus, com paz no seu coração, para enfrentar aquilo que vier, e você ouve pessoas dizer: ah, mas você vai fazer isso, você vai fazer essa viagem, você vai pegar esse emprego, você vai enfrentar essa luta, essa batalha na sua vida. Não, vai por esse caminho não, vai por aquele. Não faz isso não, faz aquilo. Conselhos de muitas pessoas tentarão te desviar de estar no lugar que Deus quer que você esteja. Mas se você está como Davi, tendo esse relacionamento diário com Deus, você conhece a voz de Deus, você ouve a voz do Espírito Santo, você obedece a ela, você tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, você sabe a quem você deve temer e a quem você deve obedecer e a quem você deve ouvir e não ouvir nas lutas da sua vida. Do versículo 33 em diante, que eu também pedi para vocês sublinharem, você vê que quando pessoas não conseguem te parar com palavras, elas vão tentar colocar em você fardos, pesos, que vão para tentar te impedir de chegar no lugar onde Deus quer que você esteja. A gente vê que o próprio Saul tentou dizer a Davi como ele deveria lutar, tentou dizer a ele com que armas ele deveria lutar. E muitas das vezes a gente vai ter pessoas que vão nos dar conselhos de como é que a gente deve lutar as nossas lutas, de como é que a gente deve se portar diante delas, o que a gente deve acreditar, o que a gente não deve acreditar e como a gente deve lutá-las, né? As nossas lutas pessoais. E os conselhos são bons, maravilhosos, quando vêm de pessoas piedosas, de pessoas tementes a Deus. Quando não vem, temos que ter um filtro, temos que ter cuidado, porque muitas das vezes esses conselhos vão nos desviar do propósito, da vontade e do lugar onde Deus quer que nós estejamos. Saul quis que Davi lutasse com o quê? Com o peso de toda uma armadura de guerra, para que ele não tinha experiência de usar, que ele não tinha hábito de usar, que ele não estava preparado para usar, e com a arma da qual o Senhor não queria que ele se utilizasse. Porque o Senhor já tinha lhe preparado, já lhe tinha dado todas as armas que o levariam à vitória. Então tenha cuidado com conselhos de pessoas que não conhecem, que nunca lutaram as suas lutas, que não tiveram a preparação que você teve, dada por Deus na sua vida para lutar as suas lutas, e com conselhos de pessoas que não temem a Deus. Então vamos dar continuidade aqui no nosso estudo. Se você ainda não deixou o seu like, me faz um favor, deixa o teu like, deixa aqui um comentáriozinho, um joinha, me diz aquilo que você está achando desse estudo. Que no versículo 37 a gente vê aqui o temor de Davi. Ao contrário do temor daqueles homens, daquele povo de Israel, o temor de Davi está aqui. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão de um leão e de um urso. Ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, o Senhor seja contigo. O temor de Davi, aquele em quem ele confiava, sua arma de guerra, aqui era o nome do Senhor. A gente vê aqui que ele tinha sido treinado por Deus, as suas mãos tinham sido já treinadas para aquela batalha, nas suas guerras privadas, no seu dia a dia, como pastor, ele teve a oportunidade de lutar com o urso, com o leão e ser vitorioso. E o próprio Deus, é assim que ele prepara a gente para as nossas guerras, para as nossas lutas cristãs. Dia a dia, na sua experiência de vida, aquilo que você já experimentou é o instrumento, é a arma que o Senhor vai usar para lá na frente te dar a vitória. O próximo passo foi ir para um lugar onde ele tinha intimidade com Deus, um lugar onde ele já tinha o costume de ir. O lugar da comunhão, o lugar do encontro, um lugar na natureza, um lugar onde ele como pastor estava à vontade, estava em comunhão com Deus. Ali à beira daquele ribeiro, ele encontrou ali todas as armas que ele precisava. E vai ser no lugar de encontro com Deus, no seu lugar secreto, que você vai encontrar todas as armas, todas as pedrinhas que você precisa para lutar contra os seus gigantes. Ele encontrou ali, perto daquele ribeiro, não apenas as pedras, as armas, mas também a paz
que excede todo entendimento. As águas, quando a gente vê na palavra de Deus, a Bíblia falando de águas, a gente vê que as águas são muitas das vezes associadas ao Espírito de Deus. Ele esteve ali na presença do Espírito de Deus. Ele esteve refrigerando a sua alma, refrigerando o seu espírito, sendo preparado por Deus com paz, que excede todo entendimento, com ousadia, com todas as coisas que ele precisava para lutar aquela batalha. Você também pode se encontrar no seu secreto com o Espírito Santo de Deus para encontrar todas as armas para você lutar as suas lutas. Ele foi na fonte de águas vivas, na fonte inesgotável. Ali ele encontrou tudo o que ele precisava para lutar contra aquele gigante. Para a gente finalizar, ele falou a arma certa para vencer a qualquer luta. Ele falou o seguinte para aquele filisteu: tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A arma certa. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial. E mais abaixo, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Em primeiro lugar, quando você estiver passando diante do seu gigante, profetize, lance as palavras de vitória, de bênção, porque isso é o exercício da tua fé, a fé que você tem no seu Deus, que ele é quem luta as tuas guerras, porque é verdade, é o Senhor quem luta as nossas guerras. A guerra é dele, a vitória é dele. Com ele, nós somos mais do que vencedores. Faça como Davi, diante das suas lutas, profetize e dê testemunho que toda a terra saberá que a tua luta e a minha luta vai ser para a glória de Deus. Por que cristãos passam por tantas lutas? Porque nós fomos feitos para glorificar ao Deus das nossas vidas. E Deus é glorificado nas nossas lutas também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixa seu joinha, deixa seu comentário aqui embaixo que eu vou gostar muito de saber. Se você gosta de estudos bíblicos, eu tenho esse outro estudo bíblico aqui para te indicar, que é um estudo feito no livro de 1 Pedro. Com certeza vai edificar muito a tua fé e vai te ajudar muito a entender mais a Bíblia. Eu te vejo no próximo vídeo desse canal. Um beijo enorme. Tchau, tchau!